Bom, e para desenvolvermos a função PROC-H, eu criei essa planilha chamada quilometragem, que ela simula a quilometragem percorrida por uma determinada frota de caminhões de uma transportadora fictícia. Então vamos entender ela aqui. Na linha 3, nós temos o código de cada caminhão. Esse código ele não pode ser duplicado, cada caminhão recebe o seu código. Na coluna C, nós temos dispostos os meses de janeiro a dezembro. E a tabela em si, nós colocamos os valores de quilometragem percorrida de cada carreta em cada mês, ok? Nós temos aqui embaixo a função PROC-H, a descrição da função, né? A instrução dela aqui, e nós vamos entender certinho como ela funciona. Ela é exatamente o contrário da função PROC-V. Ela faz a mesma função, só que a função PROC-V ela busca na vertical e a função PROC-H ela busca na horizontal. Então vamos lá. Olha só, o valor procurado ele necessariamente tem que ser a primeira linha da nossa matriz tabela. Então nós temos aqui ó, número índice linha, que ele está aqui do lado, e ele está explicando aqui o número correspondente a cada linha da nossa matriz tabela. Então nossa matriz tabela está começando na linha 3, repare bem, na linha 3 da nossa tabela. Porém, essa primeira linha aqui, ela vai receber o índice 1. Então ela vai ser para a gente o número índice 1. Se ela estivesse começando na linha 4, o índice 1 seria na linha 4 e assim por diante, tá ok? Então o valor procurado vai ser o código da carreta. A matriz tabela ela está nesse limite vermelho que eu coloquei aqui, que ela contempla tanto o código da carreta como os valores a ser procurados, os valores de quilometragem. O número índice da linha ele é a correspondência, né, de cada linha dentro dessa matriz tabela e é onde nós vamos se basear para fazer o retorno do resultado, né? E esse último aqui, procurar intervalo, é aquele valor lógico que a gente vai colocar verdadeiro ou falso. Nesse caso, nós vamos colocar falso para ele buscar uma correspondência exata desse código das carretas. Se a gente colocasse verdadeiro, nós teríamos que organizar isso aqui em ordem crescente, senão ele poderia trazer um número diferente do valor que a gente procura, assim como a função PROC-V. Tá ok? Então nós vamos digitar aqui na parte de baixo, aqui no km percorrido, a função PROC-H. Então vamos lá, igual PROC-H, vamos abrir parênteses aqui, o valor procurado nós vamos digitar aqui na célula D17, que é o valor do caminhão, o número do caminhão, ponto e vírgula, a matriz tabela, nós vamos selecionar da célula D3 até a célula V15. Tá aqui, ponto e vírgula. O mês, nós vamos colocar uma codificação aqui. Porque, repare que ele pede o valor do índice, número índice da linha. E na verdade nós vamos ter aqui o mês, né? Janeiro, fevereiro, os meses. Então nós vamos fazer um macetezinho aqui para ele buscar o valor índice da linha de acordo com o mês, tá ok? Então eu vou colocar aqui na célula F18 e nós vamos colocar uma função C nessa célula F18. Você já vai ver como vai ficar. Ponto e vírgula, eu vou colocar uma correspondência falsa, valor falso aqui, para a correspondência ser exata. Vou fechar e vou fixar esses valores aqui. Então vou botar
cifrão na frente da correspondência de coluna e de linha do valor procurado, cifrão na referência de coluna e linha da matriz tabela, início e fim, cifrão no número índice, no número correspondente ao índice, e pronto, ó, tá tudo fixado. Eu vou dar um Enter, ele vai dar novamente aquele erro, porque não tem nenhum valor ainda sendo procurado, e nós vamos tratar esse erro depois também. Bom, aqui, então nós vamos fazer o seguinte, nessa célula F18, nós vamos colocar uma função C para que ela possa corresponder colocando um valor de linha em função do mês que a gente escolher aqui na célula D18. Então vamos lá, vou colocar igual C, abre parênteses, teste lógico primeiro é o seguinte, vou abrir aspas duplas, vou colocar a referência da célula D18 igual aspas duplas, vou escrever janeiro, fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Então, se essa função, se essa célula for igual a janeiro, eu vou colocar aqui no código do mês o número índice linha correspondente a janeiro, que é o número 2, tá vendo? Janeiro está na segunda linha da nossa matriz tabela. Então eu vou colocar 2, beleza? Vou fechar, vou pôr ponto e vírgula, e ele vai me pedir um valor se falso. E aqui eu vou concatenar outro se dentro desse primeiro. Então, se o D18, essa célula aqui do mês, for igual a janeiro, ele coloca 2. Se não, ele vai abrir um se novamente. Se não, se, e novamente eu vou colocar D18 igual, vou escrever fevereiro, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, o valor número índice linha correspondente a fevereiro, que é 3. Ponto e vírgula novamente, e assim por diante. Vou concatenar outro C até eu fazer os 12 valores correspondentes aos meses. Eu vou parar a videoaula para completar todo esse ciclo, senão vai ficar muito grande, e já volto para a gente continuar a nossa função. Bom, terminei aqui a função C, veja que ela ficou um C encadeado dentro do outro para todos os meses. Então, o mês de janeiro correspondendo ao índice 2 e assim sucessivamente até o mês de dezembro correspondendo ao índice 13, tá vendo? Então é dessa forma que tem que ser feito para a gente poder fazer o PROC-H. Vou dar um Enter aqui agora, ele apareceu um valor de falso porque a gente não digitou ainda nenhum mês aqui. Então vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui o mês referente a março, por exemplo. Vou dar um Enter. Veja que apareceu o código do mês aqui como 4. E realmente o mês de março tem o número índice de linha 4. Então tá ok. Então a gente está fazendo uma função C para ajudar a montar a nossa função PROC-H. Tá ok? Eu poderia diretamente colocar aqui o mês e colocar o valor correspondente ao número índice linha. Então eu vim aqui em julho, eu teria que vir e contar aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e saber que o mês de julho tem correspondência de linha 8. Então por isso que eu fiz essa fórmula, para ficar bem mais fácil para a gente e mais produtivo. Eu não preciso ficar contando a linha, eu ponho um código. E como são apenas 12 valores de linha, porque são os meses do ano, eu posso então fazer uma vez só, né, uma fórmula dessa, que é uma fórmula grande do Si, e o restante
das vezes que eu trabalhar nessa planilha eu não vou precisar. Só vou digitar o nome do mês e ele já vai me buscar o código. Para uma planilha maior, de várias e várias linhas, o ideal é a gente colocar mesmo essa correspondência aqui de linha, de índice, botar na frente aqui da linha e saber a linha que eu estou contando, que eu vou colocar na minha função proc h, tá ok? Então vamos lá, agora vamos colocar aqui o código de uma carreta qualquer. Vou colocar esse que a gente está selecionado aqui no exemplo, CAM-41. Vou dar um Enter. Olha só, ele trouxe um valor de quilometragem percorrida de 8.413. Vamos testar então. Mês de março e caminhão 41. A intersecção dos dois é 8.413. Tá correto? Correto. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado dessa videoaula do PROC-H. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Será um prazer te ajudar. E espero você na próxima aula. Um grande abraço e valeu!